Olá, turma! Hoje nós faremos as páginas 8 e 9 do capítulo 3 do livro de vocês, onde eu vou fazer com vocês algumas questões, tá? As questões que eu achar um pouco mais complexas. As questões mais complexas, deixarei as mais simples para que vocês respondam aí sozinhos. Tá, então vamos lá, abram um livro de vocês na página 8 do capítulo 3 e vamos lá. A número 1 pede o seguinte, olha só. Look at the pictures and the text below. Olhe o texto e as fotos abaixo. Então responda as questões, then answer the questions. Então vamos lá para o número 2. Na número 2 eu tenho esse texto aqui, eu tenho essas figuras e um texto aqui. Vamos à leitura desse texto. Não, primeiro vamos observar as fotos. Na primeira foto eu tenho um garoto e ele está se levantando às 6h15 da manhã e do lado de fora ainda está escuro, está à noite, e são 6h15 da manhã. Na outra foto eu tenho o mesmo garoto indo dormir às 9 horas da noite, 21 horas, porém o sol ainda está brilhando do lado de fora. Tá? E o título do nosso poema é Bad in Summer. Bad in Summer quer dizer assim, dormir no verão. Vamos traduzir como dormir no verão. Aí eu tenho o seguinte nesse texto, olha só. In the winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In the summer, quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on a tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day? Então esse é o título, esse aí é o texto, tá? Então, voltemos lá às perguntas da número 1. A letra A pergunta o seguinte, olha só. In your opinion, na sua opinião, what is the topic of the text? Qual é o tópico do texto? Então vamos responder essa primeira pergunta. As fotos nós temos aí o menino levantando às 6h15 da manhã e ainda está escuro lá fora. Na segunda foto nós temos o garoto dormindo às 9 horas da noite, porém o dia ainda está claro. No texto que nós lemos aí na número 2, ele diz o seguinte, olha só. Ele diz que no inverno ele levanta e ainda é noite. Né? As luzes ainda estão acesas. Né? Ele acorda e a luz da vela amarela. E no verão, por outro lado, ele tem que ir para a cama e ainda é dia. Então o que acontece? O tópico desse texto, a gente vai colocar o seguinte. As noites mais longas durante o inverno e o período do dia ser mais longo durante o verão. Tá? Por isso que ele fala no texto que no inverno ele acorda ainda é noite e no verão ele dorme ainda é dia. Então ele aborda exatamente isso. Ele aborda esse período comprido entre as duas estações. No primeiro, no inverno, ele reclama da noite ser mais longa e no verão do dia ser mais comprido. Tá? E aí tem uma segunda pergunta na letra A. Ela fala assim, como que você chegou a essa conclusão? Bom, nós chegamos a essa conclusão por quê? Porque no inverno ele tem que dormir e ainda, ele acorda de manhã e ainda é noite. E no verão ele vai dormir às 9 da noite e às 9 da noite ainda está brilhando o sol lá fora, sendo que ele gostaria de estar brincando ao invés de estar dormindo, porque quando ele vai dormir às 9 horas da noite e o sol está brilhando lá fora, ele escuta as pessoas caminhando na rua e os pássaros cantando lá fora. Tá? Então nós chegamos a essa conclusão por causa disso. Tá? Então, como resposta, vocês colocaram dessa forma. Tá? O texto fala sobre as noites no verão e as noites no inverno. Tá? Vocês podem colocar também o seguinte. No poema, a criança reclama das noites serem mais longas no inverno, as noites, o período noturno, ser escuro, né? No inverno, e o dia ser mais comprido durante o verão. No inverno, ele acorda e ainda está escuro, e no verão ele vai dormir ainda está claro. Ou seja, ele gostaria de aproveitar mais o dia no verão, ao invés de dormir cedo. Tá? Então essas são as respostas da letra A. Na letra B eu tenho o seguinte, observe how the text is organized. What its genre? Observe como o texto é organizado. Qual é o seu gênero? Gênero textual. Não sei se vocês estão estudando isso na aula de língua portuguesa, desculpa.
Mas vamos lá. Nós temos aí um texto. Esse texto ele está sendo organizado de uma forma diferente, um pouco incomum dos textos que nós costumamos ver aqui no livro. Esse texto está dividido em 3 partes. Tá? Essas 3 partes, cada parte dessa vai ser chamada de estrofe, que em inglês é stanza. E cada linha que forma essa estrofe nós chamaremos de verso. Então, quando nós temos um texto organizado por estrofes e versos, nós classificamos esse texto como poema. Tá? Então, o gênero desse texto é poema. A resposta é poema. It's a poem. Tá? Vocês podem colocar aí em português mesmo, porque no livro está em português. Tá? Então, vocês podem colocar assim, é um poema. Tá? Aí tem uma segunda pergunta, não, desculpa. A primeira pergunta da letra B diz assim: como que o texto está organizado? Vocês vão colocar assim: o texto está organizado em estrofes e cada estrofe é formada por um verso e cada estrofe é formada por 4 versos. Tá? O gênero textual é poema. Tá? Então essa é a resposta aí da letra B. Tá? O texto está organizado em estrofes, cada estrofe possui 4 versos. O gênero textual é poema. Tá? Então essa é a resposta da letra B. Na letra C diz o seguinte, e essa vocês farão sozinhos. A letra C pergunta o seguinte: Who wrote it? Quem escreveu? When? Quando? Ou seja, quem escreveu esse texto e quando? Prestem atenção. Tá? A resposta está na número 2, é só vocês darem uma olhada lá. Então a letra C vocês farão sozinhos. Agora vamos para... Desculpa, a letra C da número 1 vocês farão sozinhos, tá? A letra C pede o seguinte: quem escreveu o texto e quando esse texto foi escrito. Nós temos essa informação na número 2. É só prestar atenção aí no poema. Na letra A da número 2, nós temos o seguinte: In the first stanza, the lyric subject complains about 2 different seasons. Which are they? What the complaints about? Tá? Ou seja, what's the complaint about? Na primeira estrofe, o eu lírico ele critica, reclama de 2 estações diferentes. Quais são elas? Vocês também responderão. Quais são as estações que o texto reclama, que o texto critica aí? E a segunda pergunta, essa reclamação é sobre o quê? Sobre que fato? Primeiro, a primeira pergunta aí da letra A é a seguinte: quais são as estações do ano? Vocês colocarão as estações do ano. E por que ele reclama de cada estação? Tá? Reparem que em uma estação ele vai dormir mais cedo e tá claro, e na outra ele acorda cedo e ainda tá à noite. Tá? Então prestem atenção aí na resposta da letra A. Só uma outra coisa. Na número 2, no quadrinho verde, olha só. Nesse quadrinho verde não, desculpa, quadrinho vermelho, todo daltônico. Nesse quadrinho vermelho nós temos aí algumas palavras em inglês com as suas traduções, tá? Nós temos aí candlelight, que é luz de vela. Nós temos hoping, que é pulando, tá? Aí nós temos grown-up people, que seriam adultos, pessoas adultas. E temos should like, que é gostaria, tá? Agora vamos para a letra B da página 9. Na letra B da página 9, eu tenho a seguinte pergunta: Why does the lyric subject say it's difficult to go to bed in the summer? Ou seja, por que o eu lírico diz que é difícil ir para a cama no verão? Tá? E o lírico, pessoal, é a voz interior do texto, tá? Ou seja, quando nós lemos o texto é como se nós estivéssemos dando voz ao eu lírico, tá? A voz do poema aí nesse caso. Então a letra B aí, a letra B da página 9 pergunta o seguinte: por que o eu lírico diz que é difícil dormir no verão? Aí a segunda pergunta: você concorda com o que ele disse? Por quê? Tá? Então leiam o texto e respondam aqui. Essas respostas podem ser em português, porque essa parte do livro está em português, então eu aceitarei em português. A número 3, ela pede o seguinte, olha só. The word that describes the mood the poem is. Olha que na número 3, aqui da página 9, já responde a questão, a letra B da página 8. Tá? Já está dizendo aqui poema, né? Ou seja, o gênero textual. Tá? Então, a 3 eu tenho o seguinte: qual palavra que descreve o tom do texto, o humor do texto? Aí nós temos 3 opções aí. Eu tenho happiness, eu tenho dissatisfaction e eu tenho tranquility.
Tá? O que vocês farão? Vocês traduzirão essas 3 opções, ou usarão o Google Tradutor, ou usarão um dicionário. Tá? Eu não traduzirei aqui, porque senão vai ficar muito óbvio para vocês responder essa questão. Então, a número 3, façam por conta. A número 4, eu tenho o seguinte, olha só. Look at the information below and answer the following questions. Que é, olhe as informações abaixo e responda as seguintes perguntas. Eu tenho aí o seguinte, eu tenho seasons. Seasons quer dizer estações do ano. Aí eu tenho winter, que é inverno. Eu tenho fall, que é outono. Nos Estados Unidos eles falam fall. E no Reino Unido eles falam autumn, tá? Eu tenho fall ou autumn. Aí eu tenho summer, que é verão. Aí eu tenho spring, que é primavera. Aí na letra A eu tenho o seguinte, olha só. In Brazil, are these 4 seasons applicable? Que é o seguinte, no Brasil há essas 4 estações, elas existem, essas 4 estações existem. De fato, nós temos 4 estações do ano, porém, a questão ela pergunta o seguinte, essas estações elas existem e elas são características, ou seja, nós percebemos a diferença entre elas? Como assim? A gente entende que o verão é quente, muito quente, que o inverno é muito frio, que na primavera nascem as flores e que no outono as folhas caem. Então, essas estações, elas são marcantes, elas são características aqui no Brasil? Ou nós só temos 2 estações, quente e frio, ou seja, verão e inverno? Tá? Então, respondam aí de acordo com o que vocês acham, tá? São respostas aí pessoais. Tá? Então vocês vão me dizer se existem essas 4 estações e se elas de fato existem, são marcantes, né, cada um na sua característica. Ou vocês podem colocar, não, no Brasil só existem 2, verão e inverno, ou é muito quente ou é muito frio. Tá? Então pensem bem na hora de responder, podem responder em português. A letra B pede o seguinte: In the Northern Hemisphere countries, the seasons start and finish at the same time as in Brazil. Ou seja, no hemisfério norte, países do hemisfério norte, as estações do ano começam e terminam ao mesmo tempo que no Brasil, ou seja, as estações aqui, as estações lá do hemisfério norte, elas são as mesmas que as nossas aqui no Brasil? Será que as estações do ano nos Estados Unidos são iguais às nossas aqui? Bom, lá nos Estados Unidos neva. Será que aqui neva? Aqui nós temos verões bem quentes. Será que eles têm também? Então, assim, será que ao passo que nós estamos no verão, eles também estão? Tá? Então, pensem bem. A pergunta é a seguinte, tá? Nos países do hemisfério, nos países do hemisfério norte, as estações do ano começam e terminam ao mesmo tempo que começam e terminam no Brasil? Sim ou não? Tá? Respondam aí também. A letra C pergunta o seguinte: What's your favorite season? Qual é a sua estação do ano favorita? Aí você escreverá aqui se é verão, inverno, outono, primavera, tá? E a número 5, ela pede o seguinte, ela pede para a gente discutir, a gente não pode discutir até então, porque está cada um na sua casa, então vamos para a número 6. Então a número 5 não há necessidade de ser feita, por enquanto. A número 6 pede o seguinte, Complete the table comparing the beginning and the end of the seasons in the southern and the northern hemispheres. Ou seja, complete a tabela aí comparando o início e o fim das estações, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho algumas características, eu tenho datas dos períodos onde se inicia cada estação do ano aí nos hemisférios. Por exemplo, no hemisfério sul, eu tenho o seguinte, from June 21st to September 23rd. Ou seja, de 21 de junho a 23 de setembro começa uma estação no hemisfério sul. No hemisfério norte, essa mesma estação, ela começa no dia 21 de dezembro e vai até o dia 21 de março. Que estação seria essa? Vocês colocarão essa estação, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho hemisfério sul e aqui eu tenho hemisfério norte. Aqui eu tenho a data que inicia essa estação no hemisfério sul e aqui eu tenho a data onde se inicia, que se inicia no hemisfério norte. Qual estação é essa? Vocês colocaram as respostas aqui. Tá? Só lembrando que o Brasil está no hemisfério sul. Tá? Então, sabendo as nossas estações aqui, a gente consegue completar essa tabelinha aqui. Tudo bem? Então façam as questões que eu não respondi com vocês. Vocês podem me entregar até sexta-feira da semana que vem
porque na quinta-feira é feriado de Corpus Christi, então nós não teremos aula. Então vocês podem me entregar, não, desculpa, vocês podem me entregar até quarta-feira, na verdade. Tá? Porque quinta é feriado, então me entreguem até quarta-feira. Na sexta-feira nós faremos as correções e aí continuaremos na página 10, onde falaremos sobre os pronomes objetos, os object pronouns. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem. Qualquer dúvida em relação ao exercício, se não conseguirem fazer. Mas eu aconselho o seguinte: quando vocês não souberem palavras, pessoal, vocês podem pesquisar ou no dicionário ou no Google Tradutor. Essas pesquisas, feitas tanto no dicionário quanto no Google Tradutor, fazem parte do aprendizado. Tá? Parece ser difícil e chato procurar no dicionário, mas a busca faz parte do processo de aprendizagem. Afinal, a gente está lendo palavras aqui em inglês, nós não falamos inglês no Brasil. Tá? Então eu creio que seja bem difícil para vocês mesmo responder, mas faz parte do processo. Tá? Todas as escolas que têm a disciplina de inglês exige essa procura e essa pesquisa. Então, assim, quando for necessário, pesquisem mesmo no dicionário, no Google Tradutor, porque faz parte do processo de aprendizagem. Mas mesmo assim, se persistirem as dúvidas, vocês podem me procurar. Tá? Então é isso. Façam os exercícios, me entreguem até quarta-feira. Bom final de semana para vocês e até mais.